Os sinais dos tempos e a Bíblia. Estamos vivendo o Apocalipse? Vivemos em um mundo turbulento. Guerras, pandemias, desastres naturais. Muitos se perguntam, estamos vivendo os últimos dias? A Bíblia fala sobre os sinais dos tempos. Mas o que isso realmente significa? Vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre os sinais do fim dos tempos e como isso se relaciona com os eventos de hoje. E no final desse vídeo, deixamos o ponto de vista de algumas denominações cristãs sobre o que cada uma delas acreditam. O que são os sinais dos tempos? Em Mateus 24, 6, 8, tem uma breve revelação. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esses sinais são, em essência, alertas. Eles indicam que algo maior está por vir, mas não significam necessariamente que o fim está próximo. São, como Jesus disse, o princípio das dores. Como esses sinais se manifestam hoje? Hoje, muitos acreditam que estamos vivendo esses sinais. A pandemia de Covid-19, as mudanças climáticas e as tensões internacionais são vistas por alguns como evidências claras de que os tempos profetizados estão sobre nós. Mas como devemos interpretar esses eventos à luz da Bíblia? Trecho de Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu. Esses eventos são assustadores, mas é importante lembrar que a Bíblia também nos exorta a não entrar em pânico. Jesus nos diz para estarmos preparados, mas também para confiarmos em Deus em tempos de crise. A história nos mostra que esses tipos de eventos sempre ocorreram, mas a questão é, estamos mais próximos do fim do que antes? Falsos profetas e enganos. Outro sinal mencionado por Jesus é a aparição de falsos profetas e mestres que enganam muitos. Em tempos de crise, as pessoas tendem a buscar respostas rápidas e fáceis, o que abre caminho para líderes que exploram o medo e a incerteza. Em Mateus 24, 24, diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Com a proliferação da internet e das redes sociais, teorias da conspiração e falsos ensinamentos se espalham mais rápido do que nunca. Isso torna ainda mais crucial que os cristãos conheçam a Bíblia e sejam capazes de discernir a verdade da mentira. Como devemos viver em meio a esses sinais? Ao invés de viver em medo ou ansiedade, a Bíblia nos chama a uma vida de vigilância e serviço. Jesus nos instruiu a estarmos preparados, mas também a amarmos uns aos outros e a sermos luz no mundo. Se você buscar em Mateus 25, 13, vai encontrar essa passagem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A melhor maneira de se preparar para o futuro é viver uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo hoje. Isso significa amar, perdoar e servir ao próximo, enquanto mantemos nossa fé e esperança na volta de Jesus. A importância da esperança e da fé. Os sinais dos tempos nos lembram que este mundo é temporário e que devemos viver com propósito e esperança. Não sabemos o dia ou a hora, mas podemos viver cada dia como se fosse o último, confiando que Deus está no controle e que em Cristo temos a vitória final. A história dos sinais dos tempos. Desde os tempos antigos, as pessoas têm observado sinais e procurado entender o que eles significam. No Antigo Testamento, os profetas frequentemente falavam de sinais que indicavam a vontade de Deus e os eventos futuros. Por exemplo,
O profeta Daniel teve visões de tempos futuros que incluíam sinais e maravilhas. No Novo Testamento, Jesus continuou essa tradição, falando aos seus discípulos sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos. Ele os advertiu para estarem atentos e preparados, mas também para não serem enganados por falsos profetas e mestres. A relevância dos sinais. Hoje, em nossa era moderna, os sinais dos tempos continuam a ser um tema de grande interesse e debate. Com o avanço da tecnologia e a globalização, estamos mais conectados do que nunca, e os eventos em uma parte do mundo podem ter repercussões globais. Isso torna ainda mais importante que estejamos vigilantes e preparados. E você? Qual sua resposta para os sinais dos tempos? Deixe aí nos comentários. A preparação espiritual. Além de estarmos atentos aos sinais dos tempos, é crucial que nos preparemos espiritualmente. Isso envolve uma vida de oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros crentes. A preparação espiritual nos fortalece e nos ajuda a enfrentar os desafios e incertezas da vida com fé e confiança. A comunidade de fé. A comunidade de fé desempenha um papel vital em nossa preparação para os tempos finais. Juntos podemos encorajar uns aos outros, compartilhar sabedoria e discernimento e apoiar-nos mutuamente em tempos de dificuldade. A igreja é um lugar onde podemos encontrar força e esperança, e onde podemos crescer em nossa fé. Como cristãos, temos a missão de compartilhar a esperança que temos em Cristo com o mundo ao nosso redor. Em tempos de crise e incerteza, muitas pessoas estão buscando respostas e conforto. Podemos ser uma luz em meio à escuridão, apontando para a esperança e a salvação que encontramos em Jesus. As diferentes denominações cristãs têm visões variadas sobre os sinais dos tempos e a interpretação dos eventos que precedem a segunda vinda de Cristo. Aqui estão algumas perspectivas de algumas das principais denominações. Catolicismo. A Igreja Católica ensina que os sinais dos tempos incluem a pregação do Evangelho a todas as nações, a conversão de Israel, a grande tribulação, a revelação do Anticristo e eventos cósmicos como terremotos e fomes. O Concílio Vaticano II também destacou a importância de reconhecer os sinais dos tempos nas mudanças sociais e históricas, vendo nelas uma oportunidade para a Igreja se adaptar e responder aos desafios contemporâneos. Protestantismo. Dentro do protestantismo há uma diversidade de opiniões. Algumas denominações, como os batistas e os pentecostais, enfatizam uma interpretação literal dos sinais dos tempos, incluindo a grande tribulação, o surgimento do Anticristo e o arrebatamento da Igreja. Outras denominações, como os luteranos e os presbiterianos, podem ter uma abordagem mais simbólica ou alegórica, vendo os sinais como representações de eventos espirituais e históricos contínuos. Ortodoxia oriental. A Igreja Ortodoxa Oriental também acredita nos sinais dos tempos, mas tende a focar mais na preparação espiritual e na vigilância contínua. Eles enfatizam a importância de viver uma vida de arrependimento, oração e comunhão com Deus, independentemente dos eventos específicos que possam ocorrer. Adventismo. Os adventistas do sétimo dia têm uma forte ênfase nos sinais dos tempos e na iminência da segunda vinda de Cristo. Eles interpretam eventos como desastres naturais, guerras e mudanças sociais como indicações de que o fim está próximo. A pregação do Evangelho a todas as nações é vista como um sinal crucial antes do retorno de Cristo. Testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová acreditam que estamos vivendo nos últimos dias desde 1914, quando, segundo eles, Cristo começou a reinar no céu. Eles veem eventos como guerras, desastres naturais e a degradação moral como sinais de que o fim está próximo.
Eles também acreditam que apenas os fiéis serão salvos durante o Armagedom. Embora haja variações nas interpretações e ênfases, a maioria das denominações cristãs concorda que os sinais dos tempos são um chamado à vigilância, preparação espiritual e confiança em Deus. Cada tradição traz sua própria perspectiva e entendimento, enriquecendo o diálogo sobre este tema importante: a importância da vigilância. Jesus nos instruiu a estarmos vigilantes e preparados para a sua volta. Isso significa viver cada dia com propósito e intenção, buscando fazer a vontade de Deus e estar prontos para encontrá-lo a qualquer momento. A vigilância nos mantém focados no que é realmente importante e nos ajuda a evitar distrações e enganos. A promessa da nova criação. A Bíblia nos promete que, no fim dos tempos, Deus fará novas todas as coisas. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Essa promessa nos dá esperança e nos motiva a perseverar, sabendo que o melhor ainda está por vir. Os sinais dos tempos são um lembrete poderoso de que este mundo é temporário e que devemos viver com propósito e esperança. Ao invés de viver em medo ou ansiedade, somos chamados a confiar em Deus e a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Não sabemos o dia ou a hora, mas podemos viver cada dia com fé e esperança, confiando que, em Cristo, temos a vitória final. Se este vídeo tocou o seu coração e te trouxe uma nova perspectiva sobre os sinais dos tempos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam ouvir essa mensagem de esperança. E lembre-se, a palavra de Deus é viva e poderosa. E juntos podemos crescer na fé e no entendimento. Até o próximo vídeo.